E é óbvio que, e aí a gente volta para esse debate de sempre, tão repetido, é óbvio que momentos de um interferem no outro, mas focando apenas no Ceará, o quanto desmontou e que danada de dificuldade. Eu sei que tem, e também Marquinhos Santos atravessa um momento de muitas ausências no time, né? Começa a recuperar jogadores, então meio que ele tem uma anistia que ele vai começar a sentir, mas Sul-Americana à parte, se a Fortaleza, a ilha, se a Libertadores é uma ilha, né, um paraíso para Fortaleza, a Sul-Americana, 100% do Ceará é outro paraíso. Mas os problemas do brasileiro são tensos, diria isso, gera tensão. E o outro lado lá da eliminatória da Copa do Brasil está um 0-2, né? Contra um time que estava moralmente destruído. E esse time é o seu rival. Tamanho da bronca no Ceará nesse momento. Eu vi também, aí pegando também na minha bolha, né? Claro que não quer dizer nada, mas é só minha bolha. Alguns torcedores do Ceará falando, tipo, não, mas também tem muito time ruim que tá ali, muito próximo do Ceará. Só que o Ceará também não tá essas coisas todas, entendeu? Tem time pior do que o Ceará? Eu acho que tem time pior. O Avaí não é esse time todo, mas o Avaí, por exemplo, consegue pontuar Tem mais. time pior que o Fortaleza, que é o Lanterna, quanto mais que o Pois é, Ceará. pô. É, exatamente. Então, a lógica, e eu sempre cito aqui o caso do ano passado, o Grêmio, o Bahia, não jogavam tão mal do que Cuiabá e Juventude e foram rebaixados. Não é isso que define se você vai ou não brigar na parte de cima ou na parte de baixo. Às vezes é até uma tabela que se abre mais, uma possibilidade. E é bom lembrar, eu cheguei a falar, Fred, nesta segunda-feira, lá na rádio, eu participei tanto do podcast do Povo, que é o Footcast, e também lá da rádio de manhã, e eu falei que o Marquinhos ele tem uma data de validade, que é daqui a 10 dias, o clássico da Copa do Brasil. Por quê? Até lá, ele pode ser demitido, certo? Por exemplo, o Ceará tem tudo para garantir essa classificação. O Ceará está muito encaminhado contra o The Strong. Time fraco. O Ceará conseguiu fazer uma vitória épica jogando na Bolívia, que só 5 brasileiros conseguiram. O Ceará foi a quinta equipe brasileira a vencer lá jogando. Mas, se por acaso, por mais que se classifique, ou com empate, ou se isso for para disputa de pênalti, para o Marquinhos já é algo desesperador, assim. Entendeu? É desesperador. O único jogo decente que ele fez foi o jogo contra o The Strong na Bolívia. E aí é que tá. O Marquinhos ele já tem uma carta, por mais que o time vença, porque pode ter a volta do Mendonça, o Vina também pode retornar, alguns jogadores que eram titulares. Só que quando for vencer, Fred, se por acaso confirmar a vitória contra o The Strongest, vai ter um mais. Logo depois da frase. Venceu, épico, chegou numas quartas de torneio internacional, algo que só o Bahia conquistou, mas o adversário não era parâmetro. E aí por isso que eu estou botando a validade para o clássico da Copa do Brasil, porque depois, no final de semana, vai ter o Fluminense no Maracanã lotado, a ponto até do Fred, né, o jogador Fred, pedir que nem torcedor que tivesse do Ceará para a festa de despedida deve ser mais bonita, e vai enfrentar esse cenário. O Fluminense que está totalmente focado na Série A, meteu 4-0 no Corinthians nesse final de semana. Então já vai ter, digamos, a outra pedra onde o Marquinhos pode acabar caindo. E a data limite que eu estou colocando, que é o clássico, dependendo do contexto da partida, já é um motivo propício para fazer a demissão do Marquinhos. Porque, digamos que o Ceará vença por um gol de diferença nesse clássico. Ele conseguindo a classificação contra o The Strongest, fazendo um jogo ok contra o Fluminense, eu considerando um empate fora de casa, botando mais um empate para o Ceará, né? Mas se por acaso realmente não consegue passar do Fortaleza, eu acho que vai ter uma avaliação, acredito eu, a ponto, talvez com o Marquinhos isso não vai dar certo. Acho que não, talvez não vai dar certo. A não ser que o time jogue muito bem contra o Fortaleza, e aí, claro, o melhor dos mundos para o Marquinhos ele consegue superar todas essas duas metas anteriores e no clássico da Copa do Brasil ele consegue uma classificação. Aí gira totalmente a chave para ele. Que aí o que a gente estava falando do cenário mais negativo para o Vojvoda, o cenário mais positivo para o Marquinhos é exatamente uma classificação tirando 2 gols de diferença. Porque a insatisfação está muito grande. Olha que coisa, no jogo contra o Inter que ele colocou, ele tinha muitos desfalques, mas o time que ele colocou em campo fez um péssimo primeiro tempo.
O time contra o Atlético Goianiense, o time que ele colocou em campo, fez um péssimo primeiro tempo. Por que eu estou destacando isso? O time que ele escolhe, que ele está definindo. Esse aqui é o meu time que eu vou tentar vencer a partida. 2 jogos em casa, é bom lembrar. O Ceará não jogou bem. Não jogou bem. É claro que as ausências pesam. Você perdeu o Medoça, você não tem o Vina, mas eu acho que o Marquinhos, ele não tem até agora nenhum tipo de garantia de evolução de futebol suficiente para a gente comparar que o Ceará, por exemplo, o Ceará está 11 jogos sem perder, mas também está 5 jogos sem ganhar. Basta perder para o Fluminense, o 11 jogos sem perder se torna 6 jogos sem ganhar. E possivelmente entrando numa zona de rebaixamento. Então, assim, eu não consigo achar que a situação do Ceará é tranquila, mesmo tendo a mesma pontuação de muitas equipes que estão com ele, né? Ali com várias equipes com 18 pontos. Mas o futebol hoje do Ceará, e eu até, Fred, nessa fala que foi mostrada aqui na imagem, né, da nossa live, falando sobre bastou o Dorival sair para o negócio desarrumar, eu não consigo ver alguém fazendo algo parecido com o que o Dorival fazia no Ceará. E olha que o Dorival pegou também cenários muito mais complicados que o Marquinhos pegou e ainda conseguiu fazer um time mais competitivo. E aí, nesse cenário, é que eu não consigo ver o Ceará, no médio e longo prazo, melhorando tanto. Mas dá para fazer melhor do que o Marquinhos está fazendo. Essa é a questão. E é por isso que eu vejo que o Marquinhos ele está sendo, por enquanto, uma data de validade. Porque só se ele conseguir reverter uma situação, principalmente de Copa do Brasil. Se o Voivoda cair, é um grande nome, hein? Ah, sim. É por isso que eu estou considerando. É por isso que eu estou considerando a classificação. E aí, como é. A não ser que o Voivoda caia antes, né? Aí seria. Porque queira ou não, o clássico, se ele passa, ele fica, né? Se ele passa, ele fica e o Voivoda cai. Mas aí o ideal para o Ceará era demitir antes, ganhar o clássico interino, né? E ficar com a. Mas aí, obviamente, a gente está com muito si e muita divagação. Mais uma brincadeira, mas uma brincadeira confundida de verdade. Porque, assim, não tenha dúvida que se o Fortaleza pôr Voivoda no mercado, muito time balança. Muita gente. Na Série A, né? O treinador muita gente apressa o cenário, né? Vamos aproveitar aqui. Até pensando 22, 23, sabe? Sim. Porra, 22. Um Vasco da vida, por exemplo, tá subindo. Pelo amor de Deus. Sabe? Porra. Mas assim, eu volto a falar, até pegando aqui a fala do João Vitor, né? O Marquinhos teve azar também, pegou uma onda de machucados. Isso, a gente falou isso, né? Eu concordo, certo? Mas a partir do momento que você não tem organização em campo, isso para mim me preocupa. Porque isso não pode ser. Eu vi gente falando hoje. Não, o Medoça voltando, então a questão está resolvida. Eu não sei bem, não, viu? Sinceramente, eu quero ver as coisas na prática. Me parece uma muleta muito fácil falar isso. Como se Medoça por si só. O problema que o Ceará está tendo defensivamente está muito claro, assim. Quando, por exemplo, o Luiz Otávio sai, já se torna, como foi o Gabriel Lacerda no final de semana. Né? Tudo bem, o Lacerda fez a pior partida dele. Foi talvez só um dia especificamente muito ruim dele. Mas tem muita coisa ali. Tem muita coisa no Ceará que não está me agradando, não, assim como o Marquinhos Santos. Movimentação e tal. Os outros times são ruins? São ruins. Mas basta acontecer esse cenário. Eu vejo um cenário muito propício do Ceará, se perder para o Fluminense, entrar na zona do rebaixamento. E aí é como o Fred menciona, várias vezes já falou aqui. É um outro cenário, meu amigo. A zona do rebaixamento é outro cenário. A pressão é maior, entendeu? E aí pode rolar demissão. E aí se torna de novo uma nova interrogação, Fred. Porque sai Marquinhos. Como é que vai ser agora? Quem é que vai assumir, entendeu? Aí o pessoal fala, não, traz o Daí Helma. Não, traz o Guto de volta. E aí fica nessa base do não saber por qual caminho vai trilhar e de qual vai ser esse Ceará até o meio da temporada. Porque hoje eu não consigo ver, sinceramente, o Marquinhos terminando a temporada. Não consigo ver. Ele teria que ter é muito difícil. Uma virada. Eu vou usar algo que eu não sei quem foi que comentou. Acho que foi o Cauê que usava essa expressão no esporte. Dalpozo já chegou demitido, né? Isso, exatamente. Marquinhos Santos já chegou demitido. Aí é isso, né, Cauê? Era questão de tempo. E eu acho que o Marquinhos Santos é muito questão de tempo. Foi uma contratação assim, sem muito sentido pro Ceará, por vários contextos. E aqui eu não estou nem avaliando competência ou não de Marquinhos.
Mas, assim, veio substituir Dorival, que era um cara que era um patamar de treinador, em termos de mercado, bastante superior. Então, quando você perde Dorival, você vem na expectativa de que viesse o nome pesado, e não veio. Então, isso começa, o torcedor já coloca a pulga atrás da orelha. Mas Foi, Fred, pode concluir. eu achei muito parecido com a escolha do Fortaleza por Chamusca, quando o Ceni saiu, abandonou. Achei muito ali. Vamos ali na segurança, em alguém próximo, em alguém que a gente conhece, em alguém que a gente pode controlar um pouco. Cássio, quer acrescentar algo sobre a situação do Ceará? Eu acho que a gente já vem batendo muito na mesma tecla. O primeiro grande resultado que Marquinhos conseguiu foi o do Strongest, num cenário completamente atípico. Ele tem um mérito dele, naturalmente, mas era o Ceará bem... Quase era o central. Era o Ceará bem desfalcado, tomando um gol no comecinho, virando o jogo, num cenário que o Ceará conseguiu um ótimo resultado, mas que não era o time que Marquinhos Santos vai utilizar no decorrer do brasileiro. Não é aquele time que jogou lá, não é o modelo de time que o Ceará vai ter. O resultado foi ótimo, mas não era... o time é esse, ele achou o time. Ele não achou o time, ele achou o resultado. Então, com o time principal do Ceará, eu acho que falta ele achar o time principal do Ceará para ser mais consistente, porque, embora o Ceará tenha chegado a 11 jogos, repetido o Guto Ferreira, os 11 jogos sem perder no brasileiro, a discussão do copo cheio, copo vazio, começava exatamente nesses 11 jogos. Só que esse copo é mais do meio ainda, porque são 9 empates. Esse copo está mais vazio, não é meio cheio, meio vazio. É porque esse está vazio, esse está vazio, está vazio. Veja, são duas vitórias, é um grão e grão, tá contando milho, porra. Tá contando feijãozinho. Duas vitórias e 9 empates. É melhor do que perder? É claro que é, porra. Não estou dizendo isso não. Tá? É por causa dessa sequência, inclusive, que o Ceará está fora da zona de rebaixamento, senão estaria dentro. Tivesse perdido 2 jogos, aí estava dentro da zona de rebaixamento, possivelmente. Mas 9 empates em 11 jogos, seu time não é contundente. Eu acho que já ele passou já num... E aí não é só Marquinhos não, tá? Ele pegou esse bonde andando já. Mas é o Ceará como um todo, e ele não teve essa mudança com ele. Quando estava começando a ter a mudança com o Dorival, houve a saída brusca, o Ceará teve que contornar a situação, e hoje a situação é de um time que não define. É um time que não define. E não Ceará e Inter. O Ceará teve boas chances. Eu acho que o Inter fez uma boa partida, por exemplo, contra... Travou muito o jogo, fez o jogo que queria. O Inter fez o jogo que queria. Conquistou o resultado que ele queria. Ainda teve até chance de ganhar um jogo, inclusive, no final. Eu acho que o Ceará... Eu vi um filme repetido ali, dos jogos do Castelão. Inclusive, o Ceará, como mandante no Castelão, ainda não ganhou. Ele ganhou um jogo no Castelão, mas sendo visitante, né, contra o Fortaleza. O clássico. Eu vi mais do mesmo ali. Aquele time não define. Um time que não define, uma hora vai pesar. E sabe por que vai pesar? Já na hora que for para a igualdade da classificação. Nesse momento, qualquer time que empatar com o Ceará já passará o Ceará na classificação. Pelo número de vitórias. Qualquer um. Sim. E nisso ele está já quase beirando a zona de rebaixamento. O Ceará já não tem o direito, nesse momento, de empatar com ninguém. Isso é muito ruim, pô. Nem com o Fortaleza, tá? Porque aumente que o Fortaleza empate 8 jogos. Mas se o Fortaleza, eventualmente, chegar no Ceará, tirar essa diferença, o Ceará ficará atrás do Fortaleza pelo número de vitórias. Porque é uma conta normal, não vai acontecer 9 empates em 15 rodadas como está tendo, não. Enfim, eu acho que a pressão de Marquinhos Santos era anterior a ele. Ele tem um resultado interessante, que não era do time ideal, mas ele tem uma condição ideal para se encontrar. Porque o portal que você estava precisando, ele não tem folga. O Ceará não tem folga na tabela, beleza. Já que não tem folga, pelo menos me dê uma luz aí. A luz é esse jogo. É uma porta completamente aberta para ele se impor e conseguir uma classificação tranquila e dando a resposta ao torcedor, porque, ao contrário, ainda tem até um ponto. O Ceará venceu o The Strongest, mas poucas pessoas assistiram o jogo por causa da dificuldade que é ver um time na Copa Sul-Americana em 2022. Então, mesmo até quando ele venceu, no Brasileiro todo mundo assiste, o cara dá um jeitinho aqui, mas até na Copa Sul-Americana é um pouco mais difícil. Nem isso ele teve o gosto, porque o torcedor do Ceará escutou pelo rádio, mas assistir mesmo ao Ceará, poucos viram até aqui. Nesse do Castelão,
possivelmente, com a quantidade de gente presencial no estádio, já vai ser bem diferente. Então, acho que desde que Marquinhos chegou, é a grande oportunidade que ele tem para ter não só ter o resultado que ele precisa, naturalmente, defender o resultado, basta um empate, mas ter desempenho.